Hoje eu vou começar com uma frase que pode incomodar muita gente. Será que um único dono de Honda tem mais voz, mais peso e mais respeito do que 30 donos de Shinray? Essa comparação parece absurda, mas no fundo revela uma realidade que divide opiniões, mexe com paixões e até com preconceitos dentro do mundo das motos. Alguns juram que confiabilidade e status são tudo. Outros defendem que a moto que leva você ao trabalho todos os dias, mesmo sendo simples, vale mais do que qualquer logo cromado no tanque. E é aqui que eu quero ouvir você. Qual foi a sua experiência? Você já sentiu orgulho ou até vergonha por causa da marca da sua moto? Conta nos comentários, porque é esse espaço que transforma um vídeo em uma verdadeira roda de conversa. Aproveita também para deixar o seu like. Isso mostra que esse tipo de debate faz sentido. E se inscreve no canal Só Bomba 299 para continuar acompanhando discussões que ninguém tem coragem de colocar na mesa. Aqui, sua voz realmente importa. Eu sou usador do mercado de motocicletas e alguém que vive na prática o universo das duas rodas, não apenas pelas estatísticas, mas também pelo contato direto com pilotos, oficinas e o dia a dia de quem depende da moto para trabalhar, estudar e se locomover. Minha missão aqui não é defender bandeira de marca, e sim provocar reflexão. O que pesa mais na sua decisão? A tradição e o status que uma Honda carrega há décadas, ou a experiência coletiva de milhares de pessoas que apostam em uma Shinray para dar conta da rotina? Essa não é uma guerra de cilindradas ou de quem acelera mais rápido, mas de valores que envolvem confiabilidade, disponibilidade de peças, custo de manutenção e até o peso do olhar social. Vamos mergulhar fundo nesse embate, porque entender essa rivalidade é entender também o impacto que a escolha da sua moto tem sobre a sua vida e sobre como você é visto dentro do próprio mercado motociclístico. Eu vivo o motociclismo não apenas como meio de transporte, mas como parte essencial da rotina. Pesquiso o mercado, acompanho tendências, escuto relatos de pilotos de todos os perfis e, acima de tudo, observo o que acontece no asfalto todos os dias. Não estou aqui para defender bandeiras ou alimentar rivalidades vazias, mas para provocar reflexão sobre algo que vai muito além de motor, carenagem ou preço de tabela. Hoje, a grande questão é: o que pesa mais? A força de uma tradição consolidada, com décadas de confiança e marketing, ou a experiência coletiva de milhares de pessoas que optam por uma moto mais acessível e prática para o dia a dia? A disputa entre Honda e Shinray não se resume a números de cilindradas. Ela envolve confiabilidade, disponibilidade de peças, status social e espaço no mercado. Minha missão aqui é traduzir essas camadas de um jeito claro, mostrando como cada escolha carrega muito mais do que apenas uma moto na garagem. O primeiro choque de opiniões surge quando o dono de Honda levanta a voz com segurança, quase com um ar de orgulho. Ele afirma que confiabilidade é aquilo que guia sua escolha, que cada vez que gira a chave tem certeza de que a moto vai responder, que não precisa se preocupar com falhas inesperadas, peças improvisadas ou improvisos de última hora. Para ele, a Honda não é apenas uma marca, é sinônimo de tranquilidade, de não ficar parado no meio da estrada, de não transformar um simples trajeto até o trabalho em um pesadelo. Esse discurso vem carregado de confiança, mas também de uma certa dose de superioridade, como se dissesse: eu escolhi certo, e vocês talvez não tenham escolhido. Do outro lado, o primeiro motociclista Shinray não deixa barato. Ele não fala com arrogância, mas com a força de quem sente o peso da realidade no bolso. Você fala isso porque pode pagar. Retruca, e sua frase ecoa entre os demais. Há uma mistura de desabafo e firmeza em suas palavras, porque ele sabe que para muita gente a escolha não é sobre status ou prestígio, é sobre necessidade. Nós escolhemos Shinray porque ela entrega o que precisamos por muito menos, completa, olhando de frente para o dono de Honda. Para ele e para tantos outros,
A moto não é um brinquedo ou um símbolo de poder. É ferramenta de trabalho. É o que garante que o dia comece e termine com comida na mesa. O mediador observa o embate com calma e lança a provocação que serve de combustível para acender o debate. Então, confiabilidade é privilégio ou escolha consciente? Essa pergunta paira no ar como um desafio, porque não existe resposta simples. É nesse ponto que os olhares começam a se cruzar, que a tensão cresce e que cada palavra dita carrega não apenas opinião, mas identidade. Outro dono de Shinerai, incentivado pelo colega, decide abrir o jogo. Ele conta que a sua moto foi comprada usada com pouco dinheiro, mas que ainda assim aguenta o tranco de rodar diariamente no asfalto irregular da cidade. Já precisei trocar peças? Sim. Já tive dor de cabeça? Também, mas com o que eu pago, eu não teria como bancar uma revisão completa de uma Honda. A Shinerai me dá acesso a algo que, de outra forma, eu não teria. Seu depoimento escancara uma realidade. Muitas vezes a opção não é entre Honda e Shinerai, mas entre Shinerai e não ter moto nenhuma. O dono de Honda sorri de canto de boca, como se a fala confirmasse seu ponto. Ele rebate, afirmando que o barato pode sair caro, que revisões frequentes, peças difíceis de encontrar e dor de cabeça acabam custando mais no longo prazo do que investir logo em uma moto confiável. É matemática simples, diz ele, batendo o pé. Eu pago mais no início, mas gasto menos no futuro. Enquanto isso, você vai se acostumando a correr risco. Esse comentário gera murmúrios de incômodo entre os donos de Shinerai. Um deles ergue a mão e solta. Risco é andar sem moto. Eu preciso chegar no meu serviço todo dia às 6 da manhã. Não interessa se a peça é original ou adaptada, se a pintura descasca mais rápido. O que importa é que a moto está aqui, que eu consegui comprar e que ela me leva. Há emoção em sua voz, porque sua relação com a moto não é de status, mas de sobrevivência. O mediador percebe o calor aumentando e conduz o foco. Vocês estão tocando em pontos fundamentais. De um lado, temos a confiança construída ao longo de décadas de mercado com uma marca consolidada. Do outro, temos o acesso, a possibilidade de incluir milhares de pessoas no mundo das duas rodas, mesmo que com limitações. Essa disputa não é apenas mecânica, é social. Mas eu pergunto novamente, o que pesa mais? Segurança garantida por uma marca tradicional ou a democratização que uma marca de entrada oferece? O silêncio dura pouco. Um jovem motociclista de Shinerai decide entrar na conversa. Ele explica que comprou sua moto para fazer entregas. Com ela, consegue rodar o dia inteiro e mesmo que tenha tido alguns problemas, ainda assim compensa, porque em poucos meses já havia pago o valor de compra com o trabalho que a moto possibilitou. Se eu tivesse que esperar juntar para uma Honda, estaria parado até hoje. E parado não se paga conta, dispara. O dono de Honda revira os olhos, impaciente. Mas você não pensa no futuro? Daqui a 2 anos, quanto sua moto vai valer? Quem vai querer comprar? A minha Honda pode rodar anos e ainda terá mercado. É como comparar ouro com bijuteria. Não adianta você dizer que é igual. Essa frase incomoda, porque a comparação soa como desdém. Um coro de vozes começa a surgir entre os donos de Shinerai, defendendo que valor de revenda não paga a necessidade imediata, que a dignidade de poder comprar algo, ainda que simples, vale mais do que a promessa de status. O clima esquenta, mas o mediador segura o controle. Calma. Essa é a primeira rodada de opiniões, e já está claro que não falamos apenas de máquinas, mas de histórias de vida, de realidades que se cruzam. Vamos mergulhar ainda mais nessa tensão, porque só assim conseguiremos entender a profundidade dessa rivalidade. Agora eu quero saber de você que está acompanhando. Quando escuta esses argumentos, qual palavra ou frase vem na sua mente? Escreve aí nos comentários a primeira coisa que você pensou. Pode ser confiança, necessidade ou qualquer sentimento que esse embate despertou. Isso vai mostrar até onde essa discussão toca em cada um de nós
e vai abrir espaço para o próximo capítulo dessa conversa. O mediador respira fundo, deixa o silêncio se estender por alguns segundos e então assume o centro da discussão com dados que não deixam espaço apenas para emoção ou opinião. Vamos olhar para os números, porque eles contam histórias que muitas vezes os discursos apaixonados tentam esconder. Hoje, a Honda ocupa a liderança disparada no mercado de motocicletas no Brasil, especialmente no segmento de baixa e média cilindrada. Só para se ter ideia, em várias categorias ela responde por mais de 70% das vendas. Isso significa não apenas volume, mas também um reflexo direto no valor de revenda. Quem compra uma Honda tem mais chance de recuperar boa parte do investimento quando decide trocar de moto. Os donos de Honda sorriem, quase como se fosse um gol marcado em plena discussão. Mas o mediador não para por aí. Por outro lado, a Shineray não é irrelevante como muitos gostam de dizer. Ela vem crescendo ano após ano, especialmente entre os modelos de entrada. A principal razão? O preço inicial, que em alguns casos pode ser até 40% menor do que o de uma concorrente direta da Honda. Isso abre espaço para um público que, de outra forma, simplesmente não teria condições de adquirir uma moto nova. Um dos donos de Shineray concorda com um gesto de cabeça, como quem confirma. É isso mesmo. Se não fosse a Shineray, eu ainda estaria de bicicleta. O mediador aproveita e reforça. Estamos falando de inclusão. Para muitos, a Shineray não é uma opção de segunda linha, mas a única porta de entrada possível. E isso também tem peso social e econômico. Então, ele solta o dado que muda o tom da conversa. E aqui está algo que pouca gente comenta. Mais de 70% das reclamações envolvendo quebras ou falhas em motos Shineray não têm relação direta com defeitos de fábrica. Elas vêm de mau uso, falta de manutenção básica ou adaptações improvisadas. Ou seja, não é apenas a moto que precisa ser avaliada, mas também a forma como é cuidada. Esse dado gera murmúrios entre os participantes. Um dono de Honda solta. Tá vendo? Não é preconceito, é fato. A moto quebra porque é frágil. Mas o mediador interrompe antes que a vaia se forme. Cuidado com a conclusão apressada. Uma moto mais barata, muitas vezes usada como ferramenta de trabalho, roda em condições mais severas. Pilotos que precisam fazer entregas, rodar em estradas ruins, sem tempo ou dinheiro para revisões regulares, acabam empurrando a moto até o limite. Isso não significa que ela seja descartável, mas sim que ela é exigida, além do que o manual prevê. Outro dado é colocado na mesa. Pesquisas de mercado mostram que, em termos de recalls oficiais, a taxa da Shineray não é significativamente maior que a de outras marcas. Todas as fabricantes, em algum momento, enfrentam problemas e chamam seus clientes para reparos. A diferença é a repercussão. Quando uma Honda faz recall, isso é visto como responsabilidade. Quando a Shineray faz, muita gente interpreta como prova de incompetência. Essa reflexão deixa todos pensativos, porque expõe o peso da narrativa no julgamento. Não é apenas sobre a moto, é sobre a percepção. O mesmo dado pode virar orgulho ou motivo de piada, dependendo da marca que o carrega. O mediador finaliza a rodada de fatos com uma provocação. Se confiabilidade fosse apenas questão de marca, não existiriam motos de alto valor paradas em oficinas. Se fragilidade fosse regra absoluta, não veríamos milhares de Shineray rodando todos os dias pelo país. Então, a pergunta que fica é: o quanto da nossa opinião vem da experiência real e o quanto vem do discurso repetido? O clima se mantém tenso, mas agora há algo diferente no ar. A sensação de que a discussão deixou de ser só sobre orgulho e passou a ser sobre entender de fato o impacto dos números no cotidiano. O ambiente esquenta quando os relatos começam a ganhar mais peso emocional. Um dos donos de Shineray, com um tom de frustração, conta: "Na minha cidade quase não tem peça. Precisei esperar 2 semanas para arrumar um simples rolamento. 2 semanas sem trabalhar
2 semanas sem rodar. Sua fala não é só uma reclamação mecânica, é um lembrete de como a dependência da moto vai além da estrada, impactando diretamente o sustento da família. Outro dono acrescenta, apontando para o outro lado da moeda. Na concessionária Honda, o clima é elitista. Parece que você precisa provar que tem dinheiro antes de ser atendido. É como se a marca escolhesse quem é digno de estar ali dentro. Essa observação mexe com o público, porque não fala de defeito de peça, mas de barreiras invisíveis, de como status e poder de compra podem virar muros. O mediador, firme, mas sereno, entra em cena. Essas são dificuldades reais, que não podem ser ignoradas. Porém, precisamos analisar o quanto disso é responsabilidade da marca e o quanto depende das escolhas do próprio piloto. Existem oficinas independentes, alternativas de peças compatíveis e até a possibilidade de buscar outra marca que ofereça o mesmo por menos. O ponto é, o motociclista está realmente preso à marca ou é ele quem precisa assumir parte da responsabilidade por suas decisões? Pergunta ecoa como provocação, levantando a ideia de que, por trás de toda barreira, há também espaço para decisão e autonomia. O dono de Honda se inclina para a frente, a voz carregada de convicção e um pouco de desdém. Vocês não podem dizer que Honda é só status. Ela prova no tempo que é melhor. Shine Ray é moto descartável. A frase soa como uma sentença, como se fosse impossível contestar. E o silêncio que segue dura apenas o tempo suficiente para outro motociclista, do lado da Shine Ray, se levantar quase no impulso. Ignorância é achar que todo mundo tem condição de pagar o preço de uma Honda. A gente roda milhares de quilômetros todo dia com Shine Ray e a moto aguenta. Aguenta buraco, aguenta peso, aguenta falta de revisão. Vocês falam de descartável porque nunca precisaram viver a realidade que a gente vive. As palavras saem com força. E é nesse momento que o debate atinge sua temperatura máxima. Outros donos de Shine Ray murmuram em apoio. E alguns batem palma, enquanto os defensores da Honda reagem com olhares de reprovação, como se o argumento fosse apenas desculpa para justificar uma escolha ruim. O ar se torna pesado, e cada lado parece mais interessado em vencer a discussão do que em compreender o outro. O apresentador levanta a mão pedindo calma, mas sem apagar a chama da polêmica. Não dá para reduzir uma marca a lixo ou a luxo. O debate é muito mais profundo. Trata-se de acesso, manutenção e narrativa. Ele fala pausado, deixando cada palavra encontrar espaço no meio da tensão. Quando alguém chama Shine Ray de descartável, está ignorando que milhares de famílias dependem dela para sobreviver. E quando alguém reduz a Honda a puro status, esquece que ela conquistou credibilidade com décadas de trabalho. Então, quem está certo? Talvez ninguém. Talvez todo mundo. Mas o clima não esfria. Outro dono de Honda toma a palavra. Vocês falam de necessidade, mas esquecem da segurança. Quantos acidentes poderiam ser evitados se as pessoas tivessem uma moto mais confiável? Uma moto que não quebra no meio do caminho? A acusação é dura e provoca protestos imediatos. Um entregador de Shine Ray rebate. E quantos acidentes poderiam ser evitados se o país oferecesse estradas decentes, se o salário permitisse comprar peças originais, se o mecânico não cobrasse mais caro só porque a moto tem uma asa vermelha no tanque? Não coloca a culpa na gente, não. A gente faz o que pode com o que tem. O embate ganha uma nova camada. Não é apenas Honda contra Shine Ray, é realidade contra privilégio, sobrevivência contra tradição. O mediador percebe isso e aproveita para aprofundar. O que está em jogo aqui é muito maior do que duas marcas. Estamos falando de acesso à mobilidade, de oportunidades desiguais e de como o mercado cria narrativas que moldam o que chamamos de confiabilidade. Uma Honda pode significar segurança e status, mas uma Shine Ray pode significar liberdade e dignidade. O dono de Honda volta a falar, a voz mais elevada, quase em tom de acusação.
Dignidade é não precisar empurrar a moto no meio da rua. Eu nunca fiquei a pé. Nunca precisei improvisar com peça adaptada. Isso sim é liberdade. A certeza de que você vai e volta sem dor de cabeça. Ele olha em volta procurando apoio. Alguns acenam positivamente, reforçando a confiança no seu argumento. Mas outro dono de Shinerei, mais velho, responde com calma, sem elevar a voz. E eu digo que dignidade é poder comprar uma moto à vista, com o dinheiro contado, e ainda assim, saber que vou chegar em casa no fim do dia. Eu não comprei Shinerei porque era a melhor, comprei porque era a possível. E possível, para mim, já é muito mais do que descartável. As palavras silenciam a sala por um instante. Há uma verdade nelas que não pode ser ignorada, porque não se trata de motor ou carenagem, mas de realidade vivida. O mediador percebe e retoma. É justamente aqui que o conflito encontra seu ápice. Não estamos mais falando só de marcas, mas de mundos diferentes que se cruzam no mesmo asfalto. O dono de Honda defende a tradição e a confiabilidade. O dono de Shinerei defende a inclusão e a acessibilidade. Ambos têm razão dentro de seus contextos. E é por isso que essa rivalidade é tão explosiva, porque no fundo, ela não é só sobre moto, é sobre desigualdade, sobre identidade e sobre como cada um enxerga valor. O calor da discussão ainda vibra no ar, e fica claro que não há resposta definitiva. Cada argumento abre espaço para outro. Cada acusação revela uma ferida mais profunda. O público sente que está diante de algo maior que uma simples comparação entre marcas. E o apresentador, com um meio sorriso, deixa claro que essa tensão não vai acabar tão cedo. Se vocês acham que o ponto mais quente já passou, se preparem, porque daqui para frente as histórias vão mostrar que a rivalidade entre Honda e Shinerei é, acima de tudo, um espelho do próprio país. No fundo, o que estamos discutindo aqui é percepção versus realidade. O arroz de supermercado e o arroz gourmet cumprem a mesma função essencial: matar a fome. Do mesmo jeito, tanto uma Honda quanto uma Shinerei levam o motociclista de um ponto ao outro. A grande diferença está no que cada consumidor espera durante esse trajeto. Alguns não aceitam abrir mão do sabor refinado, da textura uniforme e da embalagem sofisticada do arroz gourmet. Ou, no caso das motos, da confiabilidade imediata, da imagem social e do pós-venda estruturado que uma Honda representa. Outros, no entanto, entendem que a comida tem um propósito básico, assim como a moto: funcionar, ser acessível e estar disponível no momento da necessidade. Para essas pessoas, pagar a mais por algo que consideram supérfluo simplesmente não faz sentido. Esse paralelo ajuda a mostrar que a discussão não se resume a melhor ou pior. É sobre propósito, expectativa e circunstância. O motociclista que roda diariamente para trabalhar, muitas vezes com orçamento apertado, pode enxergar a Shinerei como uma ferramenta justa e suficiente. Já aquele que valoriza a revenda, durabilidade a longo prazo e prestígio tende a escolher a Honda como investimento. Ambas as visões são válidas, porque cada uma nasce de realidades diferentes. O problema surge quando uma narrativa tenta invalidar a outra, transformando escolhas pessoais em rótulos coletivos. E é justamente aqui que a reflexão fica mais interessante. Será que não estamos projetando nas marcas nossas próprias histórias, inseguranças e ambições? No fim, a moto se torna símbolo de muito mais do que transporte. Ela passa a ser reflexo de quem a pilota, das condições em que vive e dos valores que carrega. E antes de seguirmos para a próxima parte desse debate, quero propor algo a você que está acompanhando. Deixe nos comentários a palavra propósito. Assim conseguimos ver quem realmente está mergulhando fundo na discussão e transformando essa conversa em comunidade. A cada nova fala, a arena parece pegar fogo. O clima não é apenas de confronto, mas de revelação.
porque cada personagem traz um pedaço de verdade que, somado, constrói um retrato honesto do cenário. Quando o Shinnerei 5 levanta a voz dizendo que a rivalidade é puro preconceito, ele não está apenas defendendo a própria escolha. Está expondo uma ferida que muitos carregam, o estigma de quem compra o que pode e não o que quer. Para ele, ser dono de uma Shinnerei não é apenas ter uma moto, mas enfrentar olhares atravessados, piadas e julgamentos que partem de quem nunca se colocou no mesmo lugar. Honda 2 responde firme, sem perder a calma, mas com a convicção de quem confia na força de uma marca que atravessou gerações. Não é preconceito, é histórico, diz, e nesse ponto existe um peso difícil de ignorar. A Honda construiu sua credibilidade com décadas de mercado, em corridas, em inovações e principalmente na confiança passada de pai para filho. Para esse grupo, a marca não é só moto, é herança. A fala dele traz o poder da tradição, algo que vai além de estatísticas. É sobre memória afetiva, sobre a certeza de que a escolha é respaldada pelo tempo. Já o Shinnerei 6 provoca um choque de realidade. Ele corta o ar como uma navalha. Consumidor inteligente não compra só nome, compra custo-benefício. Nessa frase, está condensada a revolução silenciosa que faz a marca crescer. O argumento é racional, direto, quase matemático. Para muitos, não importa o logotipo no tanque, importa o quanto se paga, o quanto se gasta e o quanto se consegue rodar sem comprometer a vida financeira. O mediador observa tudo e lança a pergunta que paira como um desafio. Estamos falando de paixão ou racionalidade? É nesse ponto que o debate atinge uma camada mais profunda. Paixão é o que move os que defendem a Honda, apoiados em tradição, status e confiança quase emocional. Racionalidade é o que sustenta os que defendem a Shinnerei, amparados no bolso, na necessidade e na lógica prática do dia a dia. Mas será que é mesmo possível separar os dois? Afinal, a compra de uma moto nunca é apenas uma decisão técnica. Existe sempre emoção na escolha, mesmo quando disfarçada de cálculo. O trabalhador que compra uma Shinnerei para garantir o sustento da família também age movido por paixão. A paixão pela sobrevivência, pela dignidade, pelo direito de ir e vir. O fã da Honda que investe em um modelo mais caro, ainda que pudesse optar por algo mais barato, também mistura paixão e racionalidade, ainda que em doses diferentes. O embate revela que não se trata apenas de motos. É sobre identidade, sobre como cada um quer ser visto e sobre quais batalhas está disposto a travar. Paixão e racionalidade não são opostos, mas lados de uma mesma estrada. E dependendo do ponto em que se está, um pode falar mais alto que o outro. E assim, enquanto as vozes se cruzam e os argumentos se intensificam, o debate continua a ganhar força, deixando claro que a resposta não é simples nem definitiva. É justamente nessa tensão, nesse equilíbrio instável entre emoção e lógica, que se desenha o próximo passo dessa discussão. O clima começa a esfriar, mas a tensão ainda paira no ar. O apresentador respira fundo e olha para todos os participantes, trazendo a discussão para um fechamento parcial, sem diluir a intensidade do que foi dito. No fim das contas, um dono de Honda pode gritar mais alto e sua experiência carrega peso histórico, tradição e confiança consolidada. Mas 30 donos de Shinnerei juntos trazem uma realidade que não pode ser ignorada: a necessidade, a adaptação e a resiliência do dia a dia. Não é só sobre cilindrada, potência ou design, é sobre mentalidade, sobre como cada escolha reflete prioridades, circunstâncias e histórias de vida. Ele continua, com tom reflexivo, quase conversando com cada espectador individualmente. O que vimos aqui não é simplesmente uma disputa entre marcas. É um espelho de como interpretamos valor, segurança e dignidade. Para uns, confiança é pagar mais por garantia e tradição. Para outros, confiança é saber que a moto vai
cumprir seu papel mesmo com recursos limitados. Cada argumento, cada experiência contada aqui, mostra que não existe resposta única, mas sim diferentes formas de enxergar o mesmo caminho. O apresentador finaliza, deixando a ponte aberta para o público participar da conversa. E agora eu quero ouvir você que está do outro lado da tela. Essa rivalidade que vimos hoje é paixão de marca ou manipulação de mercado? Qual palavra define melhor o que você sente quando pensa nesse debate? Comenta aí, porque seu ponto de vista ajuda a construir essa discussão. E cada comentário mostra que essa conversa é maior do que apenas motos. É sobre escolhas, prioridades e identidade. E se você chegou até aqui, parabéns! Você realmente entrou no meio dessa discussão e acompanhou cada ponto com atenção. Se esse debate fez você pensar sobre escolhas, prioridades e realidades diferentes, deixa seu comentário com a frase "Estou na conversa até o fim", só para eu saber que você foi até o final e participou dessa troca. Aproveita também para deixar o like. Não é só um clique, é um jeito de mostrar que a conexão que criamos aqui faz sentido para você. Se curtiu essa conversa e quer continuar explorando o tema de rivalidade entre marcas, histórias de moto e realidade do dia a dia, se inscreve no canal Só Bomba 299. Aqui sempre vamos trazer conteúdo que mistura opinião, dados reais e experiências de quem vive isso na prática. E sua presença faz toda a diferença para que possamos continuar. E tem mais. Tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto, clica e continua comigo por lá. Prometo que a próxima parte vai mergulhar ainda mais nas histórias de cada piloto, nos dilemas do dia a dia e nas escolhas que ninguém conta. Vamos seguir nessa estrada juntos!